E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje o que vai embasar a nossa conversa é este livro maravilhoso, Liturgia do Ordinário, que é sem dúvidas um dos meus favoritos da vida. Desde que eu li esse livro eu fui muito marcada por ele e eu não esqueço os aprendizados daqui, porque eu constantemente estou revisitando, tanto fisicamente mesmo aqui no livro, quanto mentalmente tudo aquilo que eu aprendi aqui. Por isso que eu quis trazer esse livro aqui no canal pra gente conversar um pouquinho sobre as reflexões que a autora Tish Warren traz para nós e como elas são importantíssimas para nossa vida cristã. Afinal, ela mesma diz que como nós passamos os nossos dias é como nós passamos a nossa vida cristã. A gente tem essa ideia de que ser cristão é fazer algumas coisas pontuais, mas essas coisas não definem uma vida cristã, porque o cristão tem uma vida normal, em certa medida, ele vai fazer coisas ordinárias, mas há uma forma de enxergar esse ordinário com propósito e que, de alguma forma, o Senhor pode usar isso para a glória dele e para nos santificar também. O primeiro capítulo chama-se Acordando e a autora vai fazer uma reflexão sobre este momento do dia e em cada capítulo ela vai avançando naquele dia e fazendo reflexões até finalmente chegar o momento de dormir. Então ela faz esse paralelo entre atividades comuns diárias, ordinárias, aparentemente sem nenhum significado, e como isso pode ter propósito de dar frutos para a glória do Senhor e também de sermos santificados e nos parecermos mais com Jesus. Então eu vou fazer essa mesma lógica aqui neste vídeo, eu vou falar todos os capítulos, trazendo as principais reflexões que ela faz em relação a eles. E o meu desejo é que você saia desse vídeo com o coração quentinho, sentindo esse conforto de que as nossas vidas não vão ser o tempo todo extraordinárias, mas nós conseguimos colocar propósito em todas as atividades que a gente faz. Vale dizer que a escrita dela é maravilhosa, ela escreve como quem está conversando com você, então você tem essa sensação de que você se tornou amiga dela ao final do livro, e ela vai relacionar muito bem versículos, vivências, testemunhos com pesquisas e coisas do dia a dia. Ela é muito inteligente, uma estudante ferrenha da palavra de Deus, e ela tem essa habilidade de traduzir em palavras simples com exemplos do cotidiano na verdade que ela quer transmitir. O primeiro capítulo chama-se Acordando e ela vai compartilhar esse momento do nosso dia que todo mundo passa, né? A gente sempre acorda. E a gente acorda normalmente já pensando no que a gente vai fazer naquele dia. Então é comum neste momento a gente estar ansioso, a gente estar animado, a gente estar preocupado, ou a gente está simplesmente sonolento, mas a gente dificilmente acorda realizando alguma coisa. Pelo contrário, a gente acorda pensando naquilo que a gente vai realizar. E qual é a verdade bíblica por trás disso? É que nós somos amados. Então ela vai trazer essa história maravilhosa de Jesus, que passou 30 anos no anonimato. Ele passou 30 anos estudando, trabalhando, fazendo o que tinha que ser feito, mas ele não estava cumprindo a parte do propósito dele aqui na Terra, que era, né, fazer tudo aquilo que ele fez, e a gente conhece muito bem por conta dos 4 evangelhos. Mas no dia que Jesus se batiza, antes mesmo dele realizar tudo isso, Deus aparece e fala: este é o meu filho amado, em quem eu tenho alegria, em quem eu tenho prazer. Então Jesus não precisou fazer nada para que o Senhor amasse ele. Ele já era filho amado. Ao invés de a gente acordar já ansioso e pensando em tudo que a gente tem que fazer, a gente precisa primeiro lembrar que nós somos amados. Independente do que aconteça naquele dia, o amor do Senhor nos encontrou. E é por isso que nós conseguimos enfrentar os desafios e matar os leões daquele dia, porque nós somos filhos amados. E ter essa verdade no seu coração muda tudo. O segundo capítulo chama-se Arrumando a Cama e eu já vou dizer para vocês que é um dos meus favoritos, então pode ser que eu chore agora. Bom, ela vai compartilhar que ela não tinha esse costume de arrumar a cama, ela não gostava, porque é uma tarefa bem ingrata mesmo. Você arruma de manhã, bota a coxa bonitinha, tem gente que tem aqueles monte de travesseiro, deixa tudo perfumado, e de noite tem que bagunçar tudo de novo para poder dormir. E no outro dia você arruma de novo, aí de noite tem que bagunçar de novo. Então ela não costumava arrumar a cama, pelo contrário, ela acordava e já pegava o celular. Então ela passava ali os primeiros minutos do dia dela mexendo no celular. Foi quando ela decidiu que iria nos próximos dias
deixar o celular de lado, acordar e arrumar a cama e usar este momento também para orar pedindo para que o Senhor abençoasse aquele dia. Ela vai trazer várias reflexões em relação a isso, mas a minha favorita é como que a vida cristã é fazer de novo e de novo. Tá vendo? Eu me emociono. Porque ela resgata um texto do Chesterton que eu gosto muito, que é quando... Eu vou pegar esse trecho aqui, peraí. É no livro Ortodoxia, ele diz assim, que as crianças, quando gostam de uma brincadeira, elas ficam o tempo todo pedindo para que os adultos brinquem de novo. Tipo, faz de novo, faz de novo, faz de novo. E a gente cansa, né? Mas a criança nunca cansa. E ele fala bem assim, os adultos não são fortes o suficiente para exultar na monotonia, mas talvez Deus seja forte o suficiente para isso. É possível que Deus diga todas as manhãs, faz de novo para o sol, e todas as noites, faz de novo para a lua. Pode não ser uma necessidade automática que faz todas as margaridas iguais. Pode ser que Deus faça cada margarida separadamente, mas nunca se cansou de fazê-las. Pode ser que ele tenha o apetite eterno da infância, pois pecamos e envelhecemos, e o nosso Pai é mais jovem do que nós. O que Chesterton diz, que a Trish Warren resgatou no livro, eu estou aqui conversando com vocês sobre isso, é que Deus, ele exulta a monotonia. Deus, ele é um Deus de novidade de vida. Sim, ele entrega vinhos novos, ele faz de nós odres novos. Ele sempre está em avanço, em movimento e em novidade. Mas se você reparar bem, muitos aspectos da vida cristã é basicamente fazer de novo e de novo. A prática cristã está muito relacionada com fazer de novo e de novo. A gente não vai perdoar só uma vez, a gente vai perdoar sempre que possível. A gente não vai pedir perdão uma vez, a gente vai pedir perdão sempre que possível. A gente vai congregar com os nossos irmãos de fé todos os domingos. A gente vai ceiar culturalmente aqui no Brasil no primeiro domingo do mês. A gente vai fazer o nosso devocional todos os dias. Enfim, a vida cristã está repleta de monotonia, de coisas que a gente vai fazer de novo e de novo. Isso é muito lindo porque quando nós somos jovens, a gente gosta da repetição, mas quando a gente vai envelhecendo, a gente não tem mais paciência para algumas coisas. E o Chesterton até diz, Deus é sempre jovem, ele não envelhece como a gente, é por isso que ele não se cansa de falar para o sol, nasce de novo, de falar para a lua, nasce de novo, de fazer as margaridas de novo iguais todas as vezes. E é por isso que quando nós arrumamos a cama todos os dias, bagunçamos todos os dias e a gente coloca o nosso coração nesse propósito, a gente está lembrando que Deus, ele não se cansa e ele sempre vai fazer de novo, e que quando nós fazemos isso com esse mesmo coração, nós estamos nos aproximando mais de quem Deus é. O terceiro capítulo chama-se Escovando os Dentes. E aqui ela vai falar sobre o cuidados com o corpo. Afinal, escovar o dente tem a ver com higiene. E ela vai falar como que o corpo importa para Deus. A gente veio de uma cultura cristã de que o corpo não importa porque o material não importa. Apenas aquilo que é sobrenatural, intangível e eu não posso ver. Claro, essas coisas importam, mas a matéria também importa. Afinal, foi Deus quem fez todas as coisas. E Ele fez o nosso corpo. E a autora vai argumentar aqui que Jesus teve um corpo. Se não fosse importante, por que Ele viria dessa forma? E a Bíblia nos deixa claro que Jesus comeu, dormiu, chorou, sujou o pé, lavou o pé. Jesus foi homem, humano, carne, assim como nós. E o nosso corpo pode ser utilizado como um instrumento para o Senhor. E ela vai falar aquilo que a gente primeiro pensa, que é adorar o Senhor, levantar as mãos, ajoelhar, enfim. Mas ela vai além disso. Quando argumenta que viver no nosso corpo de maneira saudável é uma forma de glorificar o Senhor. Então ela fala que quando uma mulher engravida gera uma vida através do corpo dela, ela está glorificando ao Senhor. Quando a gente corre num parque, quando a gente abraça um amigo, quando a gente faz carinho no cachorro, quando a gente toma um banho de chuva e, sei lá, essas coisas que a gente faz que é agradável ao nosso corpo, nós estamos utilizando ele de uma forma que dá glória ao Senhor. E que o nosso corpo é um culto, sim, para o Deus. É por isso que nós precisamos ver ele como uma catedral belíssima e cuidar dela como tal, ao invés de achar que é algo descartável e, enfim, só tá aqui para guardar o espírito. Não.
o nosso corpo também pode ser ferramenta do culto racional para o nosso Deus. Depois de acordar, arrumar a cama, escovar o dente, ela vai sair de casa. Mas o que acontece é que o quarto capítulo chama-se Perdendo a Chave, ou seja, ela não estava mais conseguindo encontrar as chaves do carro para ela sair de casa. E aqui ela vai falar sobre momentos do nosso dia que as coisas saem do nosso controle. Neste caso aqui, ela não só perdeu a chave, mas ela ficou muito irritada, estressada. E quem de nós não fica assim quando acontece pequenos imprevistos no nosso dia e a gente percebe que as coisas estão saindo do nosso controle? E aí é quando ela percebe que ela tem uma boa teologia para passar por momentos difíceis da vida dela, mas não para situações aparentemente menores, como perder a chave. Isso nos confronta porque às vezes a gente consegue encontrar uma fé inabalável para viver situações de doença, viver percas, viver instabilidades, mas em coisas tão menores como perder uma chave, a gente surta, fica estressado, ansioso, e isso revela o nosso coração de querer estar no controle de todas as coisas. É como se a nossa teologia fosse grande demais para caber num dia ordinário. E esse capítulo confronta muito essa ideia de que eu realmente estou no controle de tudo, eu estou deixando Deus ser o meu Deus de fato e controlar todas as coisas. Será que eu consigo repousar em paz, sabendo que Ele é soberano, ou eu preciso ter segurança no meu controle, naquilo que eu planejei e criei? Porque no final das contas, a irritação que a gente sente com esses pequenos detalhes do nosso dia só mostram como a gente tem medo de que as coisas falhem e a gente não consiga superar e a gente não consiga resolver. Nesse capítulo, ela traz uma citação de um autor que ele diz que a gente consegue imaginar o que faríamos em grandes situações da nossa vida. A gente consegue pensar como nós teríamos no apocalipse zumbi, se tivesse um terremoto, se acontecesse um tsunami, se tivesse algum assalto. A gente consegue se colocar nesses cenários, imaginar e até conversar uns com outros sobre isso. Mas a gente não sabe como a gente vai passar esse dia ordinário sem se desesperar. Então, essa ideia de perder a chave, mas ainda assim continuar mantendo a paz e a ansiedade acalmada, mostra como que nós precisamos que a nossa teologia não seja boa só para situações difíceis, mas que ela precisa também ser boa para situações menores, porque no final das contas as situações menores também revelam como é o nosso coração. E esse coração precisa revelar que Deus é Deus e que Ele está no controle de tudo, e é nisso que nós repousamos a nossa confiança. Esse dia que nós estamos vivendo com a autora chegou no horário do almoço e o capítulo 5 chama-se Comendo as Sobras de Ontem. E ela vai falar como ela é muito apreciadora de boas comidas e boas refeições, mas no final das contas ela está comendo uma sopa de lentilhas requentada. E ela fala que apesar daquela refeição não ser tão atrativa, ela tem os nutrientes necessários para sustentá-la. Até porque hoje ela está de pé, viva e bem, por conta das refeições que ela fez e ela nem se lembra delas. E essa reflexão é muito importante. Lembre-se que consideramos a palavra de Deus o nosso alimento. Inclusive, a Maria Luque até fala, se você estivesse sem comer fisicamente o mesmo tempo que você está sem ler a Bíblia, como estaria o seu corpo? Ele estaria forte ou ele estaria desnutrido? Nós, seres humanos, principalmente brasileiros, somos empolgados, animados, emocionados. A gente gosta de conferência, de festa, de pregador de fora, de palavras cheias de poder. Isso tudo é muito bom. Podemos ter momentos de viradas de chave na nossa vida por conta disso. Mas no final das contas, essas refeições não são suficientes para nutrir toda a nossa vida. A gente vai precisar do arroz e do feijão de cada dia. Momentos excepcionais como esses serão importantes para a nossa caminhada cristã, mas não serão suficientes para suprir tudo que a gente necessita na nossa vida. Então é importante não negligenciarmos a palavra de Deus. É todos os dias meditar na lei do Senhor e estar com Ele e ouvir o que Ele tem para dizer e ler as Escrituras. Não é sempre que vai parecer uma coisa muito atrativa e maravilhosa ou que vai parecer que mudou as nossas vidas. Às vezes vai parecer até um pouco chato ou entediante, mas nós temos que ter fé de que aquela palavra está nos nutrindo e que se amanhã ou depois a gente quiser estar de pé, é porque a gente se nutriu no dia de hoje. Então, é muito importante nós sempre lembrarmos do alimento espiritual, que é a palavra de Deus. E o capítulo 6 chama-se Brigando com o Meu Marido.
E ela trabalha neste capítulo essa ideia de que ela gostaria de ver a paz mundial. E na medida que você vai lendo, você concorda com ela, porque nós realmente queremos que as pessoas vivam bem, não é mesmo? Ela vai falar como às vezes é muito mais fácil ser bom para os de fora do que para os de dentro. Porque a gente entra num lugar de intimidade que tá tudo bem tirar as máscaras e mostrar quem você é de fato, mas sem se preocupar em cuidar daquela pessoa. Que por mais que a gente possa ser vulnerável e mostrar nossas fraquezas para aqueles que estão mais próximos, não quer dizer que a gente precisa viver em constante briga, em desarmonia. A gente precisa encontrar a paz no meio disso tudo. E ela vai fazer um comentário muito interessante também de um amigo que ela tem, que ao contrário dela não é casado, não tem filhos, e por isso ele pode viver o ministério no campo, assim, sabe? Então, eles se juntam, compartilham várias histórias e ela confessa que em alguns momentos ela tem um sentimento de que, poxa, eu queria estar fazendo para o reino de Deus aquilo que ele está fazendo, mas eu estou aqui presa na minha casa, na minha rotina, com meu marido e com os meus filhos. E foi quando ela entendeu que o trabalho que ela fazia em casa, a paz que ela buscava estabelecer ali, era importante para a expansão do reino de Deus também. Veja bem, não existe um trabalho mais ou menos importante aqui neste caso. No reino de Deus, todo trabalho importa. E cuidar da sua casa, da sua família, procurar ter paz uns com os outros é importante para o Senhor também. E a gente sabe que seria impossível levar a paz para todos os lugares. Mas nós podemos fazer isso pelos nossos. E quando nós estamos fazendo pelos nossos, nós estamos fazendo pelo reino de Deus. Então, é um capítulo muito bonito que nos dá muita motivação, sabe? De ser o melhor possível para aqueles que a gente ama e que isso é uma forma de glorificar a Deus também. O capítulo 9 chama-se Ficando Preso no Trânsito. Quem mora em cidade grande sabe que isso é um terror, porque é uma sensação de que você está perdendo a sua vida quando você está parado no trânsito. E neste capítulo ela vai falar sobre a volta de Jesus, que está totalmente relacionado a esperar. Ela até brinca, como que eu vou esperar a volta de Jesus se eu não consigo ter paciência de esperar a água ferver? Como cristãos, nós vivemos este paradoxo. Nós estamos aqui no tempo presente, fazendo o que precisa ser feito, servindo ao Senhor, expandindo o reino dele, mas ao mesmo tempo nós estamos com olhos fixos na volta de Jesus e quando ele vai cumprir a promessa dele de, enfim, vir, não quero entrar em assuntos escatológicos aqui, cada um acaba crendo de uma forma, mas todos nós cremos que haverá sim a segunda volta de Jesus e que nós precisamos aguardar ansiosamente, não parados, mas servindo ao Senhor. Então ela vai falar sobre isso, né, de que nós precisamos ter essa paciência e de que o Senhor trabalha isso em nós. E é muito importante para os cristãos estarem neste lugar de aguardar aquilo que o Senhor vai fazer, mas ao mesmo tempo estarmos trabalhando naquilo que ele já nos deu para fazer. Deus está fazendo em nós e através de nós enquanto nós esperamos. A nossa espera é ativa, é aquela que nos coloca em ação para cumprir os propósitos do Senhor. E que enquanto nós fazemos isso, o Senhor está forjando em nós um caráter mais parecido com o dele. E que tudo isso está totalmente relacionado à espera e a desenvolver paciência. Eu acabei de perceber que eu pulei um capítulo. Então, antes de ficar presa no trânsito, ela confere os e-mails. E aqui é um capítulo dedicado ao trabalho. E ela vai falar que não existe isso de trabalho secular e trabalho eclesiástico. Todo trabalho é para o Senhor. Graças a Deus a gente tem como igreja quebrado essa mentalidade, mas por muitos anos foi acreditado que você só faz algo para Deus se você estiver fazendo algo dentro da sua igreja. E é claro que esse tipo de serviço é bom e é preciso também ser feito, mas o nosso trabalho em horário comercial pode também estar a serviço do Senhor. E muitos de nós não temos um trabalho empolgante que parece que está transformando o mundo, que está tocando vidas, mas todo trabalho tem um propósito. Se ele não for feito, alguma falta vai haver naquele setor, naquele lugar, porque é importante que aquilo seja realizado. E ela nos convida a enxergar com propósito e beleza as atividades mais comuns e às vezes monótonas que a gente vive no nosso dia a dia do trabalho. Este capítulo tem uma reflexão que eu gosto muito, que nós não convidamos Deus para fazer parte do nosso trabalho. Nós nos juntamos a Ele
no trabalho que Ele já está fazendo através de nós. Isso aqui muda tudo. É quando nós nos ajuntamos ao Senhor para poder ter discernimento de como Ele quer fazer as coisas e como que a nossa vida pode ser útil no meio disso tudo. Isso é uma honra no final das contas. Tive um momento desse num trabalho que eu tive que eu fiz uma tarefa específica e no meio dela eu percebi ali como que o meu trabalho estava sendo importante para aquela pessoa. E eu tive até que me segurar para não me emocionar. Vocês já devem ter percebido que eu sou chorona, né? E eu pensei, Senhor, que honra estar aqui nessa posição e poder ser usada por Ti para ajudar a mudar uma vida. Mesmo que pareça ser algo tão supérfluo. E tudo aquilo que a gente conhece muito parece que perde o encanto, não é mesmo? Então é muito fácil a gente começar a enxergar o nosso trabalho como burocracia, planilha, demandas e coisas do tipo, e menos como uma forma de mudar outras vidas. Porque, gente, todo trabalho passa por pessoas e é para pessoas. Mesmo que você trabalhe de maneira mais isolada possível, só com o computador, de alguma forma, o que você faz é para servir a comunidade. Tem aquela famosa ilustração que muitos conhecem, que um sapateiro se converteu e ele chegou para Lutero e falou: eu quero trabalhar para o Senhor, o que eu faço? E Lutero disse: faça os melhores sapatos que você puder e venda no preço mais justo que você puder. Avançando nesse dia, nós chegamos no capítulo 9, que chama-se Ligando para uma Amiga. E aqui ela vai falar sobre a importância da amizade e de viver com a sua comunidade de fé. E ela vai trazer essa verdade do cristianismo, de que quando nós amamos uma parte, é como se nós estivéssemos amando o todo. Jesus disse para aquelas pessoas: quando eu estive nu, vocês não me deram de vestir, quando eu estive com fome, vocês não me deram de comer, quando eu estive preso, vocês não foram me visitar. E eles ficaram perguntando: Senhor, quando que isso aconteceu com você e a gente não fez? E ele responde que todas as vezes que eles não fizeram por aqueles que eles poderiam ter feito. De maneira literal, nós não conseguimos amar o mundo inteiro, porque a gente não vai conhecer todas as pessoas do mundo. Mas quando nós amamos aqueles que a gente conhece, ou seja, a nossa fatia do mundo, é como se nós estivéssemos amando tudo. A encarnação de Cristo é um exemplo dessa verdade cristã, porque Jesus nos salvou em todos os tempos e todas as pessoas, mas ele veio num tempo e num local específico e determinado. O que Jesus fez numa fatia do espaço-tempo alcança todo o resto. Então ela vai falar aqui sobre uma amiga que ela tem, que é muito querida para ela e que elas vivem juntas há muitos anos e elas compartilham coisas umas com as outras. Elas já viveram momentos de altos e baixos, mas sempre ali firmes uma com a outra. E como que é importante termos relacionamentos assim, relacionamentos que nos levam mais para perto de Jesus. Você pode orar ao Senhor pedindo para que Ele te apresente os amigos dele e você vai encontrar essas amizades que te aproximam mais de Deus. Como é bom viver numa comunidade de fé que nos força a sermos mais parecidos com Jesus, porque não é sempre que nós vamos nos dar bem com todo mundo. Tem pessoas que têm um jeito muito diferente do nosso, é como água e óleo. Mas quando a gente escolhe viver em harmonia, em unidade e amar essas pessoas, nós estamos vivendo de uma forma que glorifica o Senhor também. O cristianismo, ele é individual, mas ele não é isolado. Pelo contrário, quando você passa a ser filho de Deus, você é incluído na família dele. A família dele tem muitos filhos, então a gente ganha muitos irmãos. E quando nós vivemos juntos em família, nós estamos sendo o corpo de Cristo aqui na Terra. E isso vai ser desafiador em vários momentos, mas certamente é algo que nos faz ser mais parecidos com Jesus também. É um culto que nós prestamos ao Senhor quando nós temos bons relacionamentos e boas amizades e nós podemos ser suporte uns para os outros e também ter aqueles que vão nos suportar quando for necessário. E o capítulo 10 já é o final desse dia e ela chama de bebendo chá, que é o momento que ela se deleita e ela sente prazer porque ela gosta muito de beber chá e é um momento assim agradável para ela. E ela vai falar sobre a importância de nós termos prazeres como esse em nossa vida. É claro que não é tudo que vai ser fácil, então ela vai trazer uma reflexão muito boa sobre isso. Na verdade, ela tem um livro só sobre esse assunto, que inclusive já tem resenha aqui no canal, vou deixar no card na descrição para vocês verem, que chama-se Oração da Noite, que é quando ela fala desses momentos sombrios e difíceis da nossa vida, e eles vão acontecer, mas isso não significa que nós não podemos ter
de maneira intencional momentos prazerosos. E quando nós nos deleitamos em quem Deus é e na presença dele, nós estamos experimentando essa satisfação. E isso, sim, dá glória ao Senhor também. Então, a gente não precisa viver nessa vida de maneira antiprazerosa. Pelo contrário, a gente pode encontrar alegria e contentamento em poucas coisas, como beber chá e aceitar a bênção do Senhor. Às vezes ele nos presenteia com coisas tão boas e a gente não quer aceitar aquelas bênçãos, sabe? Então ela traz uma reflexão muito bonita acerca deste assunto que vale muito a pena a gente ler. Ela coloca para jogo toda essa linguagem que ela tem, assim, quase que poética, sabe? É um capítulo muito bonito. O capítulo chama-se Dormindo, que é quando ela vai falar sobre descanso. Aqui ela vai trazer uma reflexão sobre o sábado e o descanso e como que isso também é importante. Nós não podemos confundir descanso com preguiça, sabe? Tem um mundo de separação entre uma coisa e outra. É interessante que o próprio Deus descansou depois de toda a obra concretizada. E Jesus também dormia, ele tinha esses momentos de descanso. Após todo o trabalho, é necessário ter descanso. E o nosso descanso não é apenas físico, mas é um descanso da alma, repousado na confiança de quem Deus é. E Deus é bom, Deus é justo, Ele é Pai e Ele é soberano sobre todas as coisas. Mesmo que aquilo foge da nossa compreensão, a gente pode descansar no Senhor, entendendo que Ele é fiel. Então esse capítulo fecha esse livro de maneira belíssima, nos convidando a entrar no descanso de Deus. Quero ressaltar que, além desse paralelo que ela faz entre atividades do dia e verdades bíblicas, ela também faz um paralelo com uma liturgia de culto mesmo. Ela é uma pastora luterana, então eles têm um tipo de liturgia, ela vai relacionando com isso ao longo do livro. Eu acabei não focando tanto nessa parte, porque eu quis relacionar mesmo atividades do dia com verdades bíblicas. Mas eu quero deixar a indicação deste livro. Eu trouxe aqui pontos importantes de cada capítulo. Espero que a partir deles vocês já consigam enxergar o dia de vocês de maneira diferente, entendendo que é uma forma de glorificar o Senhor, que é uma forma de ser santificado também para ser mais parecido com Ele, mas que vocês também queiram ler o livro. Então eu realmente recomendo muito. Podem ter certeza que é uma leitura muito agradável. Que escrita maravilhosa essa autora tem. Eu gosto como ela consegue fazer piada, mas ao mesmo tempo puxar a nossa orelha e ao mesmo tempo nos colocar para pensar numa coisa absurda. Ela se conecta muito com o nosso coração, com as nossas dores e também com as nossas alegrias. Ela é uma voz assim muito relevante para a nossa geração e eu gosto muito, muito dessa autora. E esse livro, assim, de verdade mudou a minha vida. Então, eu sempre panfleto ele porque é um dos meus favoritos e eu acredito que ele pode ter uma influência muito boa na vida de vocês também. É claro que eu gosto de coisas extraordinárias e compartilhar aquilo que Deus tem feito, mas eu também gosto de como que Deus pode se revelar na simplicidade do nosso dia. Sabe quantas vezes a gente já ouviu: se tem louça suja é porque teve comida, então por isso nós podemos ser gratos ao Senhor. É basicamente viver a vida sob essa ótica. Então a gente deixa um pouco de lado as murmurações e começa a enxergar beleza e propósito em tudo que a gente faz. Quero pontuar essa ideia de que a vida é a soma de dias. E como nós vivemos o nosso dia, no final das contas vai ser como nós vivemos a nossa vida. E como que tem sido os nossos dias ordinários. Nós temos conseguido viver ele e, no final das contas, encontrar beleza e propósito nas nossas atividades? Ou a gente está passando pela vida um dia atrás do outro sem lembrar que o Senhor, Ele pode fazer muito através de nós, mesmo nessas atividades que parecem ser tão simples. Então, quando nós fazemos essas coisas que parecem ser tão pequenas e tão cotidianas, no final das contas, nós estamos fazendo parte de uma grande história e tendo a oportunidade de impactar vidas e fazer a diferença aqui. Bom, no final das contas, o nosso dia é ordinário, mas ele também pode ser litúrgico, porque ele pode ser um culto prestado ao nosso Deus. Se você já leu Liturgia do Ordinário, deixa aqui nos comentários e fala pra mim qual é o seu capítulo favorito. Eu gosto muito de ouvir o que as pessoas têm pra dizer sobre este livro, porque eu sempre vejo uma coisa nova, porque no final das contas, é um livro que acaba
sendo um pouco subjetivo, porque ele te coloca para pensar sobre a sua própria vida. Então vai ser legal a gente trocar figurinhas sobre isso. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, que ajuda muito na divulgação. Se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Me acompanhe nas redes sociais, o link tá aqui na descrição, assim como o link para adquirir Liturgia do Ordinário. Então, pessoal, vejo vocês no próximo vídeo.